Rejeite a degeneração e abrace Deus. Quando eu era pequeno, eu tinha uma grande revolta contra a religião. Eu tinha os pais espíritas e eu estudei pequeno no Adventista. E o colégio Adventista, que era muito religioso, claro, hoje eu sei que na verdade é porque tinha coisa errada ali. Porque, por exemplo, o diretor da escola que eu estudava quando eu era pequenininho, um tempo depois, se eu não me engano, ele foi, não sei se preso, mas foi pelo menos expulso e removido por alguma associação com pedofilia ou assédio de criança, alguma coisa do tipo. Então, não era um lugar muito bom para eu estar mesmo. Mas aquelas pessoas, simplesmente pela minha família ser espírita, achavam que eu era do demônio e que minha família era do demônio. E aqueles adventistas, eles criticavam muito a minha e a minha família, achando que a gente era do demônio. E aí os monitores, os professores, eles me tratavam dessa forma. E eu, é claro, como uma criança que estava sofrendo preconceito religioso sem nem entender direito o que estava acontecendo, eu de propósito comecei a agir bem do mal só para incomodar e irritar mais eles, justamente porque eu estava basicamente sendo excluído. Eles me botavam na diretoria todos os dias, me botavam de castigo para ficar sentado numa cadeira olhando as outras crianças brincar enquanto eu não brincava. Eles ficavam me botando de castigo, me tirando da sala de aula na hora das explicações para ver se eu não pegaria a explicação da matéria e iria ir mal na prova. Mesmo assim eu ia bem nas provas, porque eu era inteligente. Então eu sofri esse certo preconceito. E depois eu tive uma grande revolta contra a igreja, que é claro, depois eu fui acabar descobrindo também um bom tempo depois, na verdade, que foi basicamente doutrinação religiosa que eu tive dentro da escola. Me ensinaram coisas mentirosas sobre o iluminismo, sobre a Inquisição e sobre a Idade Média. Então, por exemplo, as coisas que eu acreditava que eu era contra a igreja, na verdade não eram verdade, eram propagandas iluministas. O iluminismo, que foi um grande movimento que se proclamou intelectual, pró-ciência e contra a religião, porque a religião seria um atraso. Na verdade, eles mataram grandes cientistas, porque a maioria dos cientistas bons eram religiosos e os cientistas iluministas, na verdade, nem eram cientistas de verdade, a maioria. E o que eles queriam basicamente era liberdade. Liberdade do quê? Não era da religião, era da moral, para poder fazer aquilo que eles bem entendessem, bem quisessem, sem se considerarem errados ou culpados, porque eles estavam em busca da verdade. E outras coisas, como por exemplo a Inquisição, ser uma idade das trevas, de obscuridão de conhecimento, de estagnação, de não evolução, por mentira, porque a igreja foi a que mais construiu universidades, escolas, que tinha uma grande quantidade de cientistas e que não só protegia o conhecimento, como incentivava a busca por mais conhecimento. Então, muitas e muitas mentiras que me fizeram acreditar em coisas que eram contra a igreja e por isso eu tive muita revolta. Mas apesar dessa revolta, em algum momento eu era aberto ao evangelho, o evangelho segundo o espiritismo, porque os meus pais eram espíritas, mas eu era muito questionador. Então eu não aceitava qualquer explicação e eu não tinha ninguém inteligente o suficiente ao meu redor para poder me dar uma boa explicação que não fosse porque é assim, porque Deus quer ou porque está na Bíblia, alguma coisa do tipo. Quando eu lia alguma coisa no livro, eu questionava, tá, mas por quê? Por quê? Como? Não entendi. Como assim? E eu fazia questionamentos que muitas pessoas não conseguiam me explicar. Mas apesar disso, eu sentia de alguma forma que ciência e religião poderiam se unir na busca da verdade. E eu não estava errado, ao ponto em que eu era muito pró-ciência, graças a essa propaganda iluminista também, e eu era muito contra a religião. Eu também acreditava que a religião, de certa forma, ela não era má. Ela tinha uma certa busca pela verdade, assim como a ciência tinha, e que os dois poderiam estar, na verdade, falando da mesma coisa, em linguajagens diferentes e procurando a mesma coisa. Mas foi aí que eu me perdi. Por quê? Porque na ciência não tem a busca pela moral. E a busca pela verdade sem a busca moral acaba levando em várias armadilhas e várias quedas. E aí eu caí em coisas como vício em pornografia, em jogos, em animes, em comida errada, em sono errado.
e acabei me ferrando bastante por isso. Fiquei 8 anos com vício em pornografia. Isso me destruiu muito e graças a Deus eu consegui me libertar. Mas, por sorte, eu não caí em vícios piores, como por exemplo vício em festa, em drogas, em bebida, em sexo promíscuo, mas eu acabei caindo nesses outros. E com o desenvolvimento pessoal eu consegui me libertar. Então, através de estudos sobre realmente como melhorar de vida, o que era o certo, o que era o errado. Então, por exemplo, para parar de comer comidas que estavam me envenenando, eu estudei nutrição e eu vi o que fazia mal e o que fazia bem. Porém, qual que é o problema? Apesar de tu conseguir fazer essa libertação desses vícios errados e essa construção de comportamentos positivos só através do desenvolvimento pessoal, sem religião, com a religião que traz a moral é muito mais fácil. Muito mais fácil. Foi só já com 18 anos, mais ou menos. Na verdade, eu fiz 18 anos naquele momento, mas eu começou no finalzinho dos meus 17, que eu comecei a perder o preconceito com a religião através do momento em que eu conheci uma pastora adventista. Através daquela pastora eu consegui aprender e entender que a religião na verdade não estava errada e de que na verdade todos aqueles preconceitos e problemas que eu tinha estavam errados porque Deus é lindo e é perfeito e a religião ela é linda e ela é perfeita. São apenas os homens que distorcem algumas coisas. Então, se tu vê alguma coisa dentro de uma religião que tu não gosta, que tu não concorda, que aquilo não faz sentido para ti, que tu questiona, tu não encontra uma explicação ou qualquer tipo de problema assim, isso é por causa de alguma distorção que aquelas pessoas fizeram daquela religião. Porque se tu olhar a religião em si, tu vai ver que na verdade a própria religião delas mostra que elas estão erradas. Então, a religião é linda e com Deus tudo ficaria muito mais fácil. Eu não precisaria estudar nutrição se eu simplesmente pudesse entender que como aquilo que Deus fez. Ponto. Cara, teria facilitado muito. Como, por exemplo, se eu te falar, não vá em festas e não faça sexo promíscuo em festas. E aí eu posso trazer argumentos materiais para te trazer a verdade. Então eu posso te dizer, é desperdício de dinheiro, é desperdício de tempo, tu vai estar se envolvendo com pessoas erradas, esse ambiente vai te fazer mal, esse tempo e esse dinheiro tu poderia estar usando para estudar e para trabalhar, e aí tu faria um curso, e aí tu ficaria mais rico, tu teria mais prosperidade, tua vida ia ser melhor. Posso falar tudo isso? Posso, até vai te convencer em algum momento, mas quando você simplesmente aceita alguma forma de religião, eu posso simplesmente dizer, isso é pecado. Ponto. E tu entende porque, cara, não é difícil de entender que alguma coisa é pecado. Se eu te falar, usar droga é pecado. É claro. É lógico que é. E aí eu posso te falar de várias outras coisas que eu fiz uma listinha aqui sobre, por exemplo, bebida, dormir tarde, pornografia, sexo promíscuo, drogas, jogos, redes sociais, comida veneno, pessoas erradas. Tudo isso, a moral da religião consegue te libertar muito mais fácil. E aqui, por exemplo, eu trouxe, não uma citação em específico, mas no meu roteiro eu botei uma certa explicação que permeia em algum momento no filme A Forja, que é um filme muito bonito que fala. Basicamente é um filme sobre um jovem que está com alguns desses comportamentos errados. Não mostra, tipo, grandes vícios nele, mas ele tem alguns comportamentos errados e ele não tem os comportamentos certos. E aí, através de Deus, ele acaba encontrando um mentor e aceitando Jesus, e aí Jesus vai guiando ele para tirar esses negócios errados da vida dele e começar a colocar as virtudes na vida dele. E tem um momento que fala mais ou menos assim: para abrir espaço para Jesus, você tem que se livrar de todo o resto. Só quando estiver vazio que ele pode preencher você. Então, por exemplo, tem um momento em que o personagem principal, esse guri, ele pergunta pro mentor, tá, tudo bem, eu aceito Jesus e eu sei que Jesus vai ajudar a minha vida a ter uma mudança. Mas como eu faço para aceitar mais Jesus e para deixar Jesus vir e fazer mais mudança na minha vida?
E aí ele fala, você tem que tirar outras coisas para abrir espaço para Jesus. Você precisa tirar outras coisas para encontrar espaço para ele. Então o guri, ele chega em casa e ele percebe que, por exemplo, digamos que ele ficasse 2, 3, 4 horas jogando videogame. Ele olha para o videogame quando ele faz uma oração e ele pede: o que eu posso tirar da minha vida para abrir mais espaço para você? Aí ele olha para o videogame na hora e ele percebe, entendi. Aí o que ele faz? Ele pega o videogame e ele põe para doação. Eu teria vendido, eu teria sido mais esperto. Mas ele pega o videogame e ele põe para doação. Então, basicamente, aquelas 2 a 3 horas que ele estava usando por dia para jogar, agora ele pode usar, no caso do filme, para fazer exercício, para estudar, para ler a Bíblia e coisas do tipo. Então, basicamente, por que tu vai tirar essas coisas negativas da sua vida? Porque tirando elas, abre espaço para você botar outras coisas melhores na sua vida. E eu quis fazer esse vídeo, até pensei que ele poderia ficar mais longo, mas na verdade a mensagem ela é bem direta. Deus, de verdade, quando eu falo rejeite a degeneração, ou seja, rejeite. O que é degeneração? A degeneração ela é o contrário da regeneração. O que seria a regeneração? Seria aquilo que foi gerado, geração, regeneração. Aquilo que foi gerado, ou seja, criado, em algum momento foi machucado ou destruído. Então ele vai ser regenerado, ele não vai ser regerado, recriado. Vai ser apenas consertado e reconstruído aquelas partes que estão machucadas. E o que seria a degeneração? Seria criar esses machucados, criar essas cicatrizes, essas feridas. Então, por exemplo, você é uma pessoa, é um ser, é um homem que foi feito para ser perfeito, mas através da degeneração, festa, bebida, droga, cigarro, comida errada, sono errado, jogos, redes sociais, pornografia, animes, falta de exercício, pessoas erradas, ambientes errados. Tem tanta coisa que foi te destruindo, te corrompendo, te fazendo mal, que tu pode se regenerar. Então eu falo, rejeite a degeneração. Sexo promíscuo, festa, bebida, droga, isso já é o base. Agora, pornografia, rede social, jogos, animes, isso aí é um passo a mais. Agora, tirar a comida errada, falta de exercício, sono errado, já é mais um passo além. Então, rejeite a degeneração e abrace Deus, porque Deus ele não vai te levar ao preconceito. Eu tive grande preconceito com a igreja, mas, sinceramente, tu não precisa nem fazer um estudo muito aprofundado. Se tu quiser livros para estudar, manda aqui nos comentários que aí eu mando aqui nos comentários para ti livros para tu estudar mais sobre o assunto. Mas tu pode literalmente só ir no chat GPT e falar, me explica o que realmente aconteceu no Iluminismo, na Revolução Francesa, na Inquisição, na Idade Média, o que realmente foi a igreja. Me fale qual é a verdadeira história da igreja. Cara, tu vai perceber que Deus não cria preconceito. Esses preconceitos, essas coisas de, meu Deus, vamos caçar bruxas, vamos matar hereges, não era bem assim que a banda tocava. Não era muito assim que funcionavam as coisas. Isso tudo foi grande mentira. Deus não vai te levar ao preconceito. Isso foram mentiras. E eu tive esse preconceito contra a religião, achando que ela levava ao preconceito. Isso é falso. Quem tem esse preconceito são pessoas que distorceram a religião e tu consegue perceber que elas estão erradas pela própria visão da religião delas. Se tu for na religião delas e mostrar aquilo ali, tu vai provar com aquilo que elas acreditam que o que elas estão fazendo está errado. Santa Catarina provou que o Papa estava errado na época dela, com a doutrina da própria igreja. E justamente por isso foi considerada santa. Então, cara, Deus, a religião não vai te levar ao preconceito. Eu tive preconceito contra a igreja, mas isso não é verdade. Deus só vai te tirar dos vícios e te levar até as virtudes. Só isso. Deus existe, Ele é bom, Ele é um bom caminho. Se tu rejeitar a degeneração do mundo moderno e abraçar Deus, a moral de Deus vai te tirar dos vícios e vai te trazer as virtudes. Pode escrever o que eu estou falando. Eu tenho certeza disso.
Deus existe, Deus é bom, isso é uma verdade. E se tu quer continuar em busca da verdade, eu vou te fazer mais um convite. Além de buscar Deus, eu te convido a receber a minha própria ajuda. Então, eu tenho uma comunidade de homens que estão se desenvolvendo. Se tu assistiu ou assistir o filme A Forja, é exatamente aquilo ali que eu estou fazendo. É juntando vários homens que são homens que já trilharam o caminho, já sabem o que estão fazendo, já estão construindo a vida de virtudes para ajudar os homens que ainda estão começando a construir a sua vida de virtudes e a sair dos vícios. E eu estou unindo esses homens num único ambiente para a gente poder se ajudar. E se tu quer estar num ambiente com vários homens que vão se ajudar a evoluir, entre na comunidade Os Verdadeiros. Tem esse nome justamente porque nós buscamos a verdade e porque eu não aceito, em hipótese alguma, mentiras dentro dessa comunidade. Então todo mundo ali dentro só fala a verdade. Ninguém mente. E isso é muito importante. Então, se tu quer fazer parte de uma comunidade assim, clica no link da descrição e preencha o formulário para poder entrar. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, continue aprendendo e que Deus esteja contigo. Amém.